Franklin Roosevelt disse ao Congresso que os Estados Unidos construiriam aviões em números que o mundo jamais tinha visto. Ele falou em 185 mil aviões em 2 anos. Em Berlim, a reação foi de risos. O Reichsmarschall Hermann Göring, chefe da Luftwaffe e sucessor escolhido por Hitler, balançou o discurso traduzido como se fosse um adereço de palco. Os americanos estão blefando, disse aos seus generais. Em 1939. Eles fabricaram menos de 3 mil aviões no ano inteiro. Isso é propaganda. O general Ernst Udet, diretor de equipamentos da Luftwaffe, concordou. Os americanos fazem automóveis, não aeronaves, disse ele. Um Ford não é um Focke-Wulf. Talvez 10 mil aviões por ano se destruírem a economia de consumo deles. 185 mil é fantasia. Hitler absorveu essa confiança. Arranha-céus americanos, filmes americanos, só espetáculo, sem substância. Ele desprezou os números. Foi um erro fatal. Ao fim da guerra, as fábricas americanas tinham construído mais de 300 mil aeronaves militares. A promessa de Roosevelt tinha sido conservadora, não uma bravata. Oficiais alemães que haviam zombado da afirmação, eles veriam incursões de 1000 bombardeiros passarem sobre suas cabeças como tempo em movimento. As raízes do erro de cálculo iam mais fundo que a arrogância. Anos antes, oficiais da Luftwaffe percorreram fábricas americanas. O general Helmut Felmy fez a visita em 1938. O relatório dele foi frio. Quantidade acima de qualidade, ele escreveu. Muita padronização. Pouco cuidado. O coronel Theodore Howell, chefe de reconhecimento estratégico, chamou os projetos americanos de pouco inspirados. Bom para o correio, não para a guerra. O Japão ouviu alertas parecidos e simplesmente os ignorou. O almirante Isoroku Yamamoto, que havia estudado nos Estados Unidos, disse a Tóquio que os Estados Unidos poderiam fabricar 100 mil aviões por ano, se pressionados. O general Hideki Tojo chamou isso de derrotismo. Os americanos são comerciantes, não guerreiros, ele argumentou. Eles sabem contar aviões, mas não pilotos dispostos a morrer. A Itália não era mais realista. O marechal Ítalo Balbo, aviador famoso, tinha visto a aviação americana de perto. Mesmo assim, disse a Mussolini que os aviões americanos eram feitos para shows aéreos. O general Francesco Priccolo acrescentou que eles tinham aquecedores e almofadas, máquinas de luxo, não armas. A realidade começou a se impor. Durante a Batalha da Inglaterra, pilotos da Luftwaffe enfrentaram modelos de fabricação americana com insígnias britânicas. O Curtiss P-40, tido como obsoleto, lutou duro. Mais preocupante era o ritmo. Novos aviões não paravam de chegar. Pilotos escreviam para casa sobre substituições que pareciam não ter fim. Göring chamou os relatos de desculpas. Depois de Pearl Harbor, o eixo se sentiu confirmado. Muitos aviões americanos foram pegos no solo. Os planejadores alemães concluíram que os Estados Unidos precisariam de cada avião para defender as próprias costas. Abastecer a Grã-Bretanha e a Rússia, enquanto se lutava contra o Japão, parecia impossível, mas a indústria americana já tinha se transformado. 3 turnos, 7 dias por semana. O Conselho de Produção de Guerra definiu prioridades e quebrou gargalos. Linhas de carros foram adaptadas para estruturas de aviões. A produção de alumínio disparou. Os fabricantes de máquinas-ferramenta construíram as ferramentas que faziam as ferramentas. Em Willow Run, a Ford Motor Company tentou o que engenheiros alemães diziam ser impossível: produção em linha de bombardeiros pesados. Willy Messerschmitt insistia que essas máquinas exigiam trabalho artesanal, não esteiras de montagem. Mesmo assim, o B-24 Liberator começou a sair das linhas em minutos, não em meses. As seções chegavam de trem. Gabaritos e dispositivos travavam as peças em formas repetíveis. A intercambiabilidade substituiu o trabalho artístico. Os submarinos alemães foram os primeiros a sentir a mudança. Comandantes de U-Boat relataram patrulhas aéreas densas ao longo da costa americana, no começo de 1942. Karl Dönitz duvidou da escala no início. Depois, cada barco enviou a mesma mensagem: patrulhas constantes. 2 motores, sem segurança à luz do dia.
A produção americana crescia mais rápido do que as estimativas alemãs conseguiam acompanhar. O norte da África trouxe o próximo choque. O P-38 Lightning apareceu em peso. Suas duas vigas de cauda eram inconfundíveis. O P-47 Thunderbolt. Zombavam dele como Jug. Mas era um martelo. Em picada era rápido. Aguentava castigo que despedaçava um Messerschmitt Bf-109. Suas 8 metralhadoras pesadas rasgavam blindagem e colunas. E quando os alemães tomaram campos aliados, encontraram algo novo. Pilhas de peças sobressalentes. Motores ainda em caixotes. O bastante para reconstruir esquadrões. Equipes de solo alemãs canibalizavam aviões danificados só para manter alguns voando. Do outro lado do Pacífico, a conta ficou brutal. Depois de Midway, o Japão perdeu 4 porta-aviões e a maioria de suas tripulações veteranas. Tóquio acreditava que a reposição levaria anos. Estaleiros americanos construíam porta-aviões como quem ergue pontes. Em 1944, os Estados Unidos tinham dezenas de porta-aviões de frota e de escolta no mar. O Japão tinha só um punhado. A Batalha das Marianas mostrou o novo equilíbrio. Caças americanos e artilharia antiaérea varreram ondas de atacantes. O Japão perdeu centenas de aviões e muitos pilotos em um único dia. Os americanos voltaram à tarefa na manhã seguinte. Em 1943, os céus da Europa contavam história parecida. B-17, fortalezas voadoras e B-24. Liberator subiam em grupos que pareciam preencher o horizonte. Adolf Galland, chefe dos caças da Luftwaffe, alertou Berlim de que só a quantidade já esmagava seu comando. Göring o acusou de derrotismo. Depois, ele viu uma incursão de 1000 bombardeiros passar sobre Berlim. Ele se virou para um ajudante. "Perdemos a guerra", disse ele. Os americanos constroem aviões em série, como salsichas. Engenheiros alemães fizeram sua própria descoberta sombria. Depois de inspecionar um B-17 acidentado, não viram uma obra-prima. Viram padronização. Peças que se encaixavam sem precisar limar. Sistemas projetados para ser robustos, não elegantes. Montagem pensada para mãos sem qualificação. Tornadas hábeis pelo treinamento e pelo processo. Não era só um avião melhor. Era uma maneira melhor de fazer aviões. Albert Speer tentou copiar isso. Ele reorganizou fábricas. Ele pressionou por linhas de fluxo. Ele simplificou modelos. Ainda assim, encontrou limites que não conseguia mudar. Os Estados Unidos tinham um continente de máquinas-ferramenta, eletricidade de sobra e uma rede logística que chegava a cada terminal ferroviário e a cada porto. Tinha uma força de trabalho que acolheu mulheres e minorias nas fábricas. Adotou o controle de qualidade estatístico. A Packard Motor Company fabricou motores Rolls-Royce Merlin sob licença e às vezes entregava tolerâncias mais apertadas que a matriz britânica. Gestores alemães chamavam isso de impossível, até verem um funcionando. O treinamento ampliou a produção. Os Estados Unidos usaram a enxurrada de aeronaves para formar pilotos, centenas de horas em treinadores antes do combate. Navegadores, bombardeadores e operadores de rádio seguiam planos de curso, não improviso. Pilotos alemães e japoneses viram suas horas de voo encolherem à medida que as perdas aumentavam. Recrutas chegavam à linha de frente quase sem preparo. A experiência se esvaía mais rápido do que podia ser reposta. Os números são cruéis. Antes da guerra, a produção americana era modesta. Depois, ela disparou. Dezenas de milhares de aviões em 1942. Quase 100 mil só em 1944. No total, mais de 300 mil aviões militares. A Alemanha produziu bem menos. O Japão, menos ainda. Os Estados Unidos construíram mais do que todas as forças aéreas do eixo somadas. A vantagem qualitativa também mudou de lado. A B-29 Super Fortress chegou sobre o Japão em 1944. Ela trazia tecnologia que nenhum outro beligerante conseguia empregar em tempo de guerra. Compartimentos pressurizados. Controle de tiro centralizado com torretas motorizadas. Motores radiais de longo alcance com turbocompressores. O programa custou mais do que o projeto da bomba atômica. Mesmo assim, milhares de B-29 foram entregues.
foram mantidos e abastecidos com peças de reposição, atravessando o maior oceano da Terra. As esperanças alemãs de salvação por armas milagrosas foram se apagando. O caça-jato. Mi-262 era formidável. Chegou em poucas unidades, chegou tarde, e era frágil demais para manter em operação, mesmo que cada jato derrubasse muitos bombardeiros. O desgaste ainda favoreceria o lado que repusesse as perdas rápido. As armas V1 e V2 consumiam recursos, enquanto engenheiros americanos despejavam concreto para novos aeródromos e depósitos de combustível. A Grã-Bretanha virou um porta-aviões insubmersível. No fim de 1943, o peso psicológico já aparecia nos diários alemães. Decolamos 4 contra 400, escreveu um as. Abatemos 10, perdemos 2 e chamamos de vitória. Amanhã eles voltam com os mesmos números. Nós voltamos com menos. A lição não era que os americanos faziam máquinas perfeitas. Muitas eram comuns, algumas tinham defeitos. A lição era escala, velocidade e sistema, ferramental que podia ser duplicado, peças que podiam ser enviadas para qualquer lugar e se encaixavam na chegada, combustível de 100 octanas ou mais, produzido em rios, treinamento medido em milhares, não em dezenas, equipes de manutenção treinadas com manuais que correspondiam ao avião à frente delas. Os líderes do eixo julgavam os Estados Unidos pelos showrooms de tempos de paz. Não imaginaram. Aqueles showrooms estavam ligados a oficinas, aquelas oficinas a usinas, aquelas usinas a minas. E tudo isso movido por cronogramas, relógios de ponto, vagões de carga e uma vontade nacional de padronizar. Subestimaram as mulheres que rebitavam, inspecionavam e aprendiam rápido. Desprezaram uma força de trabalho multicultural que enchia as fábricas dia e noite. No fim, a vantagem americana não era um único avião nem uma única fábrica. Era uma maneira de organizar o esforço. A cifra de Roosevelt soou como propaganda para homens que acreditavam que o trabalho artesanal vencia a quantidade. Acabou sendo um piso, não um teto. Os céus sobre a Europa e o Pacífico registraram o veredito em rastros de condensação. O eixo errou a conta. Os Estados Unidos resolveram.